Gente, veja só, a nossa eletiva, antes de apresentarmos o nome exatamente e dar um spoiler do que iremos fazer, eu vou falar um pouquinho sobre essa parte introdutória dela, né? Qual é o viés da nossa eletiva. E vamos trabalhar com um assunto que nunca sai de moda, né? Que é meio ambiente. Então, trabalhar meio ambiente nunca se fez tão necessário, né? Nos tempos atuais. Quem tem acompanhado aí noticiários tem percebido que as problemáticas ambientais elas estão assim por toda parte, no mundo inteiro, né? E precisando urgentemente que nós, enquanto cidadãos, né, devemos adotar posturas, não só local, né, na nossa vida pessoal, mas também exigir de quem pode, de quem deve fazer a nível nacional, mundial, entre outros, né? Ô, Então, Fabiana, oi. a gente pode dizer que já passou daquele tempo que ficava só é uma coisa do futuro, o futuro vai ser assim, já passou essa parte. Ou faz no presente, ou não terá nem futuro mais. É verdade, James, bem lembrado, né? No passado, um pouquinho aqui, não tão distante, né? Nossa, enquanto éramos alunos, eu ouvia falar disso como se fosse algo de preocupação para o futuro, só que não é mais isso, é do presente momento, né? A gente tem percebido como o planeta tem reagido a tantas problemáticas ambientais e causado por nós mesmos, seres humanos, né? Então, se nós causamos, nós é quem devemos desfazer a situação ou procurar métodos que minimizem e evitem esse dano de ser propagado, né? Então, para começar, a pergunta é: você sabe o que é sustentabilidade? Essa palavrinha que está tão na moda, né? Se fala tanto, a gente ouve nos jornais, né? Internet fala bastante. As empresas hoje em dia, né? A depender das marcas e produtos que vocês comprem, na própria embalagem, traz essa palavrinha nos selos, né? Virou meio que uma modinha, né? Só que necessária essa modinha. E aí eu desafio aqui a quem está assistindo, os alunos. Alguém arriscaria dar um palpite aí do que significaria, em suas palavras mesmo, tá, pessoal? Bem à vontade. O que significaria sustentabilidade? Alguém poderia colaborar? E aí, quem se arrisca? 80 pessoas na chamada. Oi, Cauã? Estamos aqui, né? Vou tentar. Deixa eu ver. Sustentabilidade. Algo que é reutilizável e que não gere problemas ao meio ambiente. Certo, tá indo bem, Cauã. É por aí. E aí, alguém mais para colaborar com o Cauã na fala dele? Posso, professora? Pode falar, Daniel. Eu acho que é algo que não esteja um grande impacto, né, no meio ambiente, né? Eu acho que é isso. Exato, também, Daniel. Está correta a sua fala. Tanto a fala de Cauã quanto a de Daniel se complementam, né? Ela é tão grande a importância dessa palavra que tem várias definições, vários exemplos a ser seguido, como o Cauã trouxe de exemplo. Alguém mais quer arriscar falar ou citar um exemplo? Eu posso falar? Pode, sim. Eu acho que seria criar algo ou manter algo tanto que não agrida tanto o meio ambiente no presente, tanto para gerações futuras. Exato, Algo Leandro. sustentável. Corretíssimo. Luísa falou uma coisa? Algo sustentável. Algo sustentável, certo. Que não desequilibre, né? Mais ou menos aí, né, Luísa? Cauã levantou a mão ou foi sem querer? Não, foi querendo. Pode falar. No caso, a senhora falou de algum exemplo. Tá. Eu queria dar o exemplo do lixo produzido pela área da agricultura. Certo. E geralmente é um lixo que pode ser reutilizável como adubo e essas coisas. Certo, tudo bem, Cauã, muito bem. Então, pessoal, parabenizo a quem abriu aí o microfone e falou, mas é exatamente isso, né? A linha de pensamento, de raciocínio que os alunos colaboraram. E a sustentabilidade, nessa palavrinha que está tão na moda, de maneira geral e bem simples, né? Porque existem explicações técnicas, científicas para os conceitos, mas aqui a gente vai abordar de uma maneira mais light, né? E bem leve. A sustentabilidade é um conceito que vai abordar de maneira como nós devemos agir em relação à natureza, né? As nossas ações enquanto cidadão humano que pertencemos a esse planeta, né? Então, a gente tem que, como Leandro falou aí no final, são as ações que a gente tem que fazer hoje, né? Pensando não somente no hoje, mas principalmente lá no futuro, as gerações futuras, né? Que planeta a gente quer deixar para os nossos filhos, netos, bisnetos e tantas outras pessoas que vão
dar continuidade à história de vida do ser humano aqui no planeta Terra, né? Então, é pensar no futuro, mas agir no presente. E para falar em sustentabilidade, meio ambiente, todas essas questões, a gente precisa analisar esse tripé, né? São os 3 princípios da sustentabilidade, que envolve o econômico, o social e o ambiental. Então, esse tripé da sociedade aí vai fazer com que a gente consiga alcançar esse objetivo da sustentabilidade, porque, por exemplo, no social, a gente tem que ser analisar as condições de vida das pessoas, na área da educação, na área da saúde, na área por exemplo, na questão de segurança, violência, lazer, né? Todas as questões necessárias para que uma sociedade se mantenha equilibrada e com seus direitos garantidos. Tá? Na área econômica, a gente vai estar observando aí a questão da produção, distribuição de renda, né? Que deveria ser de maneira igualitária, mas a gente sabe que é totalmente desequilibrada essa questão da renda, consumo de bens e de serviços, e na área ambiental, né, principalmente, como é o manejo desses recursos naturais, que o ser humano extrai da natureza para produzir seus produtos. Então, quando se tem o trabalho equilibrado dessas 3 áreas, que a gente chama de tripé, né, esses 3 princípios, econômico, social e ambiental, de maneira equilibrada, obviamente que a sustentabilidade ela vai estar presente e o planeta agradece. Tá? Pode passar, gente. E aí, quando essa sustentabilidade ela não, né, se coloca em prática, vários problemas acontecem. Inclusive, o nosso projeto Recuperar, né, vai trazer algumas das problemáticas ambientais, e aí já pegando aí, puxando a sardinha para o nosso lado, a gente vai trabalhar também uma das problemáticas. E aqui eu trago a atenção para a produção de lixo, né? Quanto lixo é produzido no planeta, né? Se a gente for analisar, quanto lixo eu produzo em minha casa diariamente? Na minha rotina, eu não estou nem analisando a minha família, estou falando eu. Né? Quanto de lixo eu produzo, quanto de lixo toda a sociedade produz. E para onde vai tudo isso? Né? De que maneira é manejado? Obviamente que nos tempos atuais, esse assunto tem sido debatido, tem tido uma atenção maior, mas ainda assim é uma problemática muito grande, né? E aí a gente trouxe essa tabelinha mostrando só o tempo de decomposição de alguns materiais, a exemplo de plástico, mais de 400 anos de tempo, né, decorrido para que esse plástico se decomponha no meio ambiente, né? Por exemplo, alumínio, mais de 200 anos. Quanto material de plástico e de alumínio a gente tem na nossa rotina? Na escola, em casa, na sociedade como um todo. Então, a gente tem que repensar, né, nessas ações, e de que maneira isso pode impactar e impacta diretamente na nossa vida e no ambiente como um todo, certo? Passa aí, gente. Outro problema que, além do ambiental, quando a questão do ambiental está desequilibrado, vai gerar outros problemas muito maiores, que é o social, né? Então, quando, por exemplo, a quantidade de lixo que é produzida não é grande demais, né? E, principalmente, não tem um manejo adequado para onde vai esse lixo, de que maneira ele é tratado, de que maneira ele é conduzido, vai gerar vários problemas sociais, né? Pobreza extrema em situações de local de risco, né? Doenças, porque as pessoas ficam expostas, a exemplo de crianças, em lixões, que a gente vê bastante essa realidade no Brasil, infelizmente, ainda existe, né? Apesar de ter leis que digam que não, mas tem, né? Então, a questão social ela é muito gravemente afetada. Então, falar em meio ambiente não é só uma modinha bonitinha para parecer ecologicamente correto, é se preocupar com o social, né? Os dois estão intimamente ligados. Lá no início da fala, no primeiro slide, eu mostrei lá que o social e o ambiental, junto com o econômico, estão interligados. São 3 áreas que, apesar de parecerem ser distintas, mas elas dependem uma da outra. E uma área dessa afetada vai gerar consequência em todas as outras. É uma cadeia de problema, né? Como se fosse aquela pecinha de dominó onde uma cai e sai derrubando tudo. E aí, diante disso tudo, o que é que nós queremos ou o que nós devemos, né? Só pensar, refletir que está tudo errado e ok? Não. A partir do momento que a gente observa e identifica um problema, analisa um problema que não só afeta a mim, mas principalmente a sociedade como um todo, a gente deve agir. Devemos pensar no que fazer e colocar aquilo em prática, seja na sua realidade local, que às vezes a gente tem o hábito, né? Algumas pessoas dizem, não vou fazer porque não vai fazer diferença nenhuma, só a minha ação, né? Para que eu vou guardar o papel de bala e guardar no meu bolso para jogar no lixo próximo, se tem tanto lixo na rua, eu estou vendo quando eu ando no meu bairro,
né? É cada um fazer a sua parte. E aí, o que nós queremos... Volta aí, Gênesis. Não, volta. O que nós queremos é colocar ações em práticas. E, para isso, a gente vai discutir bastante essa questão dos 5 R's, que era muito comum falar dos 3 R's. Eu acho que vocês, enquanto aluno do Fundamental, lá na disciplina de Ciências, né, e também de Geografia, devem ter estudado. Só que agora os 3 R's cresceu para 5, diante da necessidade, né? E diante se o ser humano não aprender, vai crescer para 10. Daqui 10 R's agora, 10, não é mais 5, não. Vai para um bocado, né? E aí a gente tem que começar a analisar todas essas questões. Então, os 5 R's vai abordar a questão da recusa de materiais, né? Eu já pratico isso há muito tempo. Então, eu vou a um supermercado aqui do lado, uma mercearia que tem aqui perto. Então, se eu estou com minha sacola voltando do trabalho, eu tenho uma mochila, tenho uma bolsa, alguma coisa, eu compro um objeto pequeno, não é molhado, não vai sujar. Por que eu não colocar na minha bolsa e recusar a sacola plástica? Né? Tem gente que acha que não, vou recusar não, porque eu estou pagando, eu tenho que levar para casa, né? Tem esse conceito errôneo, mas você várias recusa. Vezes, esse exemplo que Fabiana deu é muito recorrente na nossa vida. Às vezes nem precisa de uma sacolinha plástica, mas aí o atendente, porque o chefe dele, o patrão dele sempre orienta ele a colocar qualquer embalagem, qualquer produto na embalagem, né, na sacolinha plástica, ele bota para você. Mas cabe a gente recusar. Não precisa não, isso aqui é pequeno. Então, várias vezes a gente faz isso. A gente pode fazer isso, a gente deve fazer isso. Se você tem uma embalagem pequena, né? É tão pequena, para que uma bolsa? Faço isso também várias vezes, a depender. Eu não preciso. Quando chega assim, aí o atendente vai dizer, não, bota na bolsa, não precisa não. Precisa não, deixa quieto. Então, a gente tem que aprender isso, né? A recusar objetos, né, que a gente vê que não tem necessidade. Às vezes a pessoa não recusa, né, aceita ali daquela forma, chega em casa, tira o produto, tipo um biscoito. Aí chega em casa, tira o biscoito, vai comer e joga a sacola no lixo. Acabou. Fez o quê? Nada, né? Tem gente que diz, professora, eu vou pegar porque vai servir de sacolinha de lixo, né, para a lixeira de casa, certo? Você está reutilizando, mas não precisa tantas. Né? No outro R, isso aí, né? Aí você tem que repensar nas suas atitudes, né? Analisar, repensar nas atitudes suas, mas de modo geral, global também, né? As empresas repensar em uma situação onde vise minimizar o máximo de produção de lixo, né? Porque a produção de lixo é muito grande no mundo inteiro. E aí você reduz, quando você recusa, repensa, você passa a reduzir esses produtos que vão ser descartados de maneira, na maioria das vezes, incorreta. Mas quando você não pode reduzir, que a gente sabe que chega um momento que a gente não tem como reduzir ao máximo ou recusar tudo, né? Mas você que pelo menos reutilize, né? A gente faz isso o tempo todo. Na escola mesmo, Seixas Dória, o que a gente reutiliza de coisa, não tá brincadeira, né? A gente tem coisa aí desde o primeiro dia de aula. Reutilização. Tem coisa que foi doada de outra escola. Exatamente. Você reutilizar. Essa reutilização, ela é muito importante, porque, às vezes, por exemplo, a gente viu os problemas ali que a gente levantou, do descarte, do lixo, né? E tem um problema social, ou seja, quem não tem condições financeiras. Então, com a sustentabilidade, quando você para pensar em reduzir e reutilizar, é aquela situação, o que não serve mais para um, ainda serve para o outro. Exato. Né? Então, às vezes você tem, por exemplo, um brinquedo que para uma criança não serve mais, e aí você pode chegar e jogar fora, simplesmente porque não serve mais para aquela criança. Não serve para você, mas pode servir para outra criança, né? Exatamente, mas outra criança não tem, então pode servir para ela. Né? É verdade. Mesmo velho para você, mas para ela que nunca teve nada, é muita coisa. Muita coisa. A gente vê isso muito com roupa, né? A gente vê muito isso em roupa. No Seixas, lá logo no primeiro ano, a gente não tinha nada de material e a gente aceitou de outras escolas que não servia mais para a escola. Para a gente foi um presente maravilhoso receber, tipo, sobra de material de laboratório, as vidrarias, que para eles já não prestava, para nós, né, não estando quebrada, estava ótimo, a gente ficou feliz em receber. Então, o exemplo do brinquedo, né, o que a Gênesis falou e tem aí na imagem, uma criancinha feliz na vida porque recebeu aquele brinquedo que para você ou para o seu irmão, sua irmãzinha, sem interesse nenhum, porque já quebrou, a pilha não funciona, aquele controlezinho remoto já não faz o carrinho andar, aí para a criança perdeu o interesse, mas para outra aquilo ali é um presente maravilhoso. Então a gente tem que repensar nessa situação, porque isso é reutilização, né? Não é só pegar a garrafa de refrigerante que acabou, encher de água e botar na geladeira, não. Isso é reutilização, mas tem outras formas de reutilização que nós podemos e devemos colocar em prática. E aí, obviamente, quando não é possível reutilizar, e vem o último R, que é o reciclar, né? Que é você devolver à sociedade
aquela matéria-prima, seja o plástico, o metal, o alumínio, por exemplo, que é o mais comum dos metais, e devolver na forma de produção do mesmo produto ou de outro material, mas sem precisar extrair da natureza, né? O alumínio, o petróleo, entre outros, tá? E na nossa legislativa, vocês vão ter a oportunidade de trabalhar direitinho cada um desses R's aí, entender a diferença, porque é muito comum a pessoa ainda confundir reutilizar com reciclar. Então, vocês vão aprender essa diferença na nossa letiva. É comum mesmo, Gênesis. Eu ouço de aluno, professora, eu estou reciclando, venha ver. Aí faz um objeto, como a eletiva que fizemos, né? No presencial, que tínhamos a eletiva... esqueci o nome agora, me lembra aí, que a gente trabalhou muito a reutilização dos materiais. Teve a do... Alguém lembra aí? Teve Jardim na Horta, trabalhou Teve Jardim na Horta, mas que... Foi eu curto, eu preservo. Eu curto, eu preservo. A gente fez vários objetos, né, que ainda temos até hoje na escola, reutilizando materiais que poderiam ser jogados fora. Aí tinha alunos que vinham, professora, que legal que eu fiz esse jarrinho aqui usando garrafa PET, veja que eu reciclei. Não reciclou, reutilizou. Então, a galera ainda confunde esses dois termos e na eletiva a gente vai trabalhar cada um desses 5 R's para que você não erre mais, entendeu? Inclusive, é uma temática muito cobrada em Enem, vestibulares de todo o Brasil, provas de Olimpíada, porque a questão ambiental, gente, ela perpassa todas as áreas, não é só a natureza. Todas as áreas de conhecimento têm o dever e a obrigação de trabalhar essa temática. E nós, de natureza, é que não podemos ficar de fora, né? A gente está puxando a sardinha para o nosso lado aí. E se vocês prestarem atenção, nas figuras, tem aí nessas fotos aí, tem um spoiler do que pretende nossa letiva. Isso. Cada figurinha aí trouxe um tipo de tem ali logo no primeiro aí. desenho um monte de brinquedos jogados. Na segunda você já tem uma organização melhor num quadro ali no fundo, né? Isso. Com esses brinquedos. E no terceiro quadrante você já tem aí uma galerinha feliz recebendo alguns brinquedos. Então isso aí está dentro da nossa proposta de eletiva. Só não podemos falar exatamente o quê. Então, para saber, tem que fazer a inscrição na nossa para descobrir como é que vai ser, o que é que essas imagens aí revelam do que vai acontecer na nossa eletiva. Eu só garanto que vai ser bem dinâmica, viu? Então, nessa feira de eletiva do nosso segundo semestre, a gente apresenta o esquadrão da equipe de natureza e matemática, né? Com a eletiva chamada Oficina Restauratec, com os professores Ricardo, de Física, professor Gênesis, de Química, e eu, a professora Fabiana, de Biologia. Então, as imagens já falam por si só. Acho que a galerinha já está começando a pegar a ideia aí do que é o Restauratec. Viu, Gênesis? Então vocês peguem aí o que foi lançado, nossa oficina Restauratec, que vai ser implantada no Seixas Dória, e a nova eletiva, que vai estar de braços abertos para receber vocês, certo? Venha nessa. Vamos pegar o embalo nessa oficina, vamos trabalhar nessa questão da sustentabilidade, que já está na hora, tá certo? Não é para ficar mais pensando que é uma questão de futuro, vai ter que fazer isso. Não, já temos que fazer e vamos ajudar. Exatamente. Temos a proposta, uns exemplos de que pretendemos fazer na nossa oficina. Deixa eu regular aqui a câmera. Tem uns exemplos práticos para vocês. Então, aqui eu tenho baterias que normalmente as pessoas jogam, né? Por quê? Porque você tem aqui, por exemplo, o celular desse aqui deu problema, e aí quando o celular dá problema, a gente, se não tiver conserto, descarta, né? E vai junto tudo que tem nele. Então, a bateria é um deles. Então, a princípio, essa bateria ia ser jogada no lixo comum, o que já é errado. Mas aí o que a gente pode fazer? Às vezes, aquele carrinho que é velho, né, que você não quer mais, que toda hora tem que comprar pilhas para colocar nele, vai gerar mais produção de lixo, você pode fazer uma adaptação onde, ao invés de pilhas, você pode usar a bateria. Caiu. Estão todos ouvindo? Ou só eu? Que você ia orar. Depois que Gênesis, deu uma parada no seu aí, viu? Congelou. Aqui. E voltei. Voltou agora. Voltei, agora. né? Então, aqui, ó,
Eu tenho aqui, por exemplo, essa bateria, que vocês vão aprender o que é uma bateria também nas aulas da nossa seletiva, da oficina Restauratec. Aqui nós temos um conjunto com 3 pilhas. Essas pilhas eram daquela raquetezinha de matar mosquito que a gente tem em casa. Só que a raquete quebrou, não estava mais matando mosquito. Mas a bateria dela ainda estava vivinha. Então, o que aconteceu? Com a adaptação, a bateria pode vir para o carrinho. E o que acontece? O carrinho, o controle já estava quebrado. E aí, eu posso usar outro controle? Pode. É só você saber um pouco, travou de novo, pronto. Um pouco de eletrônica básica, com o professor Ricardo, né? E aí você vai ter, por exemplo, a adaptação de um outro controle, que era de outro carrinho, que o carrinho já tinha sido quebrado, e aí você consegue formar um novo brinquedo. Também usando, bateria, que era de um celular que você tinha descartado, jogado fora, um tablet velho ou um GPS, que nem é o caso aqui. E aí você pode fazer essas conexões, montar e aproveitar. Se você quiser também, às vezes tem um DVD. Muita gente tem DVD que nem usa mais. E agora, o que é que eu posso fazer? Eu, no caso aqui, criei uma fonte e serve justamente para carregar esses aparelhos. Até a entrada USB dá para ser adaptada. E aí você consegue fazer com que tudo isso ganhe uma nova utilidade, uma nova função. Então, quer aprender a fazer isso? Venha para a nossa seletiva, que vai ser a mais divertida, mais legal, que vai ter no Sextas Dórias nesse segundo semestre. Certo? É isso aí, galera. É isso não aí. Percam, não percam, porque... Ninguém sabe, né? Vagas limitadas, viu? Lá, vagas limitadas. A mão na massa vai ser daquele jeito. Vai ser a eletiva mais movimentada do Sextas Dórias, né? Laboratórios não vai ter para que dê para todo mundo. E vamos ser felizes, porque no final do ano a gente vai fechar com chave de ouro, viu? E ainda vai ter uma surpresa. Olha lá, o fundo do professor Gênesis já está mostrando que está reutilizando a madeira lá de trás, olha lá, com as plantas. Também tem essa, mesmo, só que a gente vai focar em outra coisa. Em outra coisa, exatamente. Porque essa área ambiental é muito grande, galera. É grande demais, só que a gente está focado em uma coisa. E aí, a cereja do bolo vai ser no nosso Natal. Que aí, essa parte a gente só vai deixar para falar para quem fizer a inscrição e encontrar na nossa primeira aula.